Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Terra, Gente, Tradições aqui na Mídia Mais TV, numa apresentação de Frida Nkunuane, onde a nossa viagem vai até bem perto das 18 horas e 30 minutos. Hoje vamos ter uma conversa bem quente, vamos receber a doutora Brígida Nhantumbo. Eu sei que ela não gosta desse prefixo, mas com certeza ela dispensa qualquer tipo de comentário e com certeza hoje teremos uma conversa sem tabus. Sem mais demoras, deixe-me saudar a nossa convidada. Olá, boa tarde, doutora Brígida Nhantumbo. Seja bem-vinda ao programa Gente, Terra, Tradições. Boa tarde e boa tarde a todos que nos acompanham em casa. Como está, doutora Brígida? Mais ou menos. A voz está meio rouca, significa que a minha garganta não está nos bons dias. Mas como faz parte do meu dia a dia, é normal. Exatamente. Eu sei que estamos num tempo muito difícil, distanciamento social. Eu sei que a doutora tem aconselhado vários pacientes. Eu sei, ela já reclama assim, não, nada de doutora Brígida, como queiras, a dona Brígida. Eu sei que tem aconselhado vários pacientes a tomar vários cuidados nesta pandemia. É uma coisa que acaba sendo um problema nosso, porque quando estamos a lidar com problemas de saúde pública, os problemas de saúde pública são problemas de todos nós. Então, cada um de nós tem que fazer a sua parte, porque se nós ficarmos à espera que alguém faça, quando o fogo pegar na casa do vizinho, depois há de pegar a minha casa também. Então eu tenho que me precaver e tenho que ajudar o meu vizinho a controlar o fogo. Então é mais ou menos isso que nós temos que fazer. Só que minha opinião em relação a esse processo todo que estamos aqui a vivenciar da pandemia de Covid-19 é que nós precisamos alinhar algumas coisas para conseguirmos ter resultados mais positivos, conseguirmos maximizar os ganhos e, de alguma maneira, conseguirmos fazer com que as pessoas tenham autonomia própria de se comportar de forma saudável. Então, se nós não conseguirmos alinhar algumas coisas, vamos falar tanto como estamos a falar até agora, vamos sonhar tanto como estamos a sonhar até agora, vamos ouvir vários projetos, mas em termos de resultados, sempre vamos reclamar. E onde é que eu quero pegar com isso? Eu ia aconselhar o país em geral, porque todos nós fazemos parte desse Moçambique, a pensarmos numa estratégia de comunicação para mudança de comportamento. Para mim, essa seria a chave. Uma estratégia de comunicação para mudança de comportamento acompanhado de um manual de conduta. Porque se formos a ver, as informações são muito genéricas demais. As informações que passam não respeitam os grupos-alvos. E nós sabemos que para cada grupo específico há informações específicas que é preciso passar, há estratégias específicas para passar essa informação. Por exemplo, a forma como eu vou conversar com a Frida sobre a prevenção do Covid-19 não é da mesma maneira que eu hei de conversar com uma criança de 7 ou 8 anos. Provavelmente a estratégia que eu vou usar consigo, a Frida possa perceber, mas quando eu for falar com aquela criança, ela pode não perceber. E se eu for falar com alguém da terceira idade, ela também pode não perceber. Se eu falar com alguém que está no meio urbano e depois sair para o meio rural e no meio rural entrar mais para o campo, a minha estratégia de comunicação genérica já não vai ser abrangente. E se eu conseguir investir numa estratégia de comunicação que tem em conta as necessidades dos diferentes grupos-alvos e associar essa estratégia a um manual de conduta, tic-tac. Vamos colocar o preto no branco e todos saímos a ganhar. Mas agora nós não estamos a fazer isso. Repara que estamos a desconfinar, mas a informação ainda continua a ser fica em casa. Poxa, mesmo. Aqui parece que haver uma controvérsia, enfim, é daquelas coisas que senão vamos acabar o programa a falar disso porque é tanta coisa. É um tema vasto. E interessante. E também era só uma introdução para o nosso caro telespectador, que está bem ligado a nós, porque o tema de hoje é, na verdade, bastante quente. Piores erros que os casais cometem na hora H. Eu tenho o prazer de convidá-lo, ao nosso caro telespectador, para juntar-se a nós nesta grande viagem, como também pode acompanhar-nos na nossa página do Facebook, que estamos em direto. É só digitar Média Mais TV, faça um like, um gosto, como também deixe ficar o seu comentário. Também pode acompanhar-nos na posição 706 da DSTV, posição 10 da TMT e TV e Cabo. Agora vamos para o nosso tema central, piores erros que os casais cometem na hora H. Brígida, o que é hora H?
ela a sorrir? Estou a sorrir porque eu penso que toda a gente já sabe o que é a hora H. E o fato das pessoas já saberem o que é a hora H significa que quando se fala da hora H, as pessoas estão a falar da hora do sexo. E dentro do sexo existem vários momentos. Existe o momento da preparação, o momento dos preliminares, existe o momento da penetração, se formos a falar de um sexo vaginal com penetração, também se formos a falar de um sexo anal com penetração. Estou a fazer essa diferenciação porque há várias formas de ter sexo, chegar ao orgasmo, sem ter penetração. Então, se nós colocarmos a hora H como simplesmente a hora da penetração, estaríamos a cometer um erro. E depois, na penetração, existe penetração vaginal e penetração anal. Se nós falássemos da penetração só de forma vaginal, também estaríamos a cometer outro erro. Daí o fato de eu estar a diferenciar as diferentes formas de penetração. Mas, de uma maneira geral, quando falamos da hora H, estamos a falar do momento das relações sexuais. E as relações sexuais, conforme vimos, e se nós alongarmos um bocadinho, vamos ver que temos diferentes tipos de sexo e tudo isso faz parte das relações sexuais. Já falamos do sexo vaginal, que tem a ver com a penetração vaginal. Essa penetração pode ser feita com o pênis ereto, que é a que muita gente conhece. Pode ser feito através de objetos eróticos. Muitas mulheres usam vibradores. E agora parece que o mundo está a caprichar mais no mundo das fantasias e dos objetos eróticos, porque já há vibradores elétricos, vibradores manuais, enfim. E cada vez mais estão a tentar fazer vibradores que se aproximam ao pênis natural, mesmo em termos de material. Então, provavelmente, o mundo da fantasia e do erotismo está cada vez mais a evoluir. E provavelmente muita gente que tinha vergonha, que tinha receio de falar de vibrador ou de experimentar usar um vibrador, acaba também perdendo esse medo, porque já se fala tanto. Já há tantas formas de tirar dúvidas sobre vantagens e desvantagens que de alguma maneira abre as pessoas. E há pessoas também que fazem a penetração usando dedos. Costuma-se dizer que no mundo da sexualidade, os 10 dedos da mão fazem muitas magias. Mas muitas vezes as pessoas não sabem usar esses dedos que têm e o poder que essas mãos têm no momento exato. É muito engraçado que as pessoas são muito boas para falar. Ah, eu sou capaz disso, sou capaz daquilo, eu sou bom disso, sou bom daquilo. Na hora H, eu até acho engraçado mesmo na forma como um sexo aprecia o outro. Há de ver as mulheres já apreciarem os homens, já apreciar músculos, já apreciar para que ele deve ter uns abdominais, não sei como. Na hora que ela tem que usar isso, ela não usa. Nos homens apanhamos também o mesmo problema. Aprecia uma boa perna, aprecia um bom seio, aprecia um bom rabo, aprecia um bom abdominal. Na hora que tem que usar, não sabe usar. Então, tanto as mulheres como os homens estão a precisar de saber apreciar e fazer o uso do que apreciaram na hora em que aquilo realmente precisa ser usado. Porque quando eu aprecio, eu estou simplesmente a alimentar a vista, como se diz. Olha que a nossa vista também precisa de ser alimentada com coisas boas e bonitas. Mas o alimentar a vista é uma espécie de preliminares, porque o fato de eu alimentar a vista com uma coisa boa e gostosa também vai ativar os meus hormônios sexuais, vai deixar eles ali à flor da pele e vai também de alguma maneira ir preparando o meu corpo, a minha mente e abrir aquele momento, abrir aquele desejo. No entanto, não basta fazer só isso. É preciso que quando eu tiver o tal corpaço na minha frente, eu saiba usar esse corpaço. E nós muitas vezes não assistimos isso. É por isso que existem aqueles comentários. Eu acho que foi um erro, uma fantasia, uma publicidade enganosa. Mas a publicidade enganosa vem das duas partes. Porque não há quem é obrigado a saber fazer uso, tanto o homem como a mulher tem que saber fazer uso do seu próprio corpo e do corpo do seu parceiro no momento das relações sexuais para o prazer ser metade-metade, 50%, 50%. Porque a partir do momento que é 50, alguma coisa não correu bem. Então é importante que as pessoas tenham isso em mente. E
Quando nós estamos a falar aqui desse momento que tem que ser trabalhado com muito cuidado, estávamos a falar aqui do sexo vaginal, que vimos que pode ter uma penetração com o pênis através do uso de objetos eróticos, demos exemplo do vibrador, mas provavelmente se encontrarmos pessoas que têm problema de fetichismo, podem usar outros objetos eróticos. Há quem usa o dedo, quando falamos da magia das mãos, e enfim, de qualquer maneira estamos a falar de uso do canal vaginal. Depois temos o sexo oral. Conforme o nome diz, eu estou a falar de sexo oral. O que é que eu tenho que usar mais? Tenho que obter prazer e dar prazer através das vias orais. Há um autor da psicologia do desenvolvimento que por acaso é muito conhecido por ter feito a teoria psicossexual, pese embora a sua teoria foi sendo reformulada com o andar do tempo, ele não deixa de ser mencionado por ter sido um mentor da teoria mãe, que é o Sigmund Freud. E ele já dizia na sua teoria que os seres humanos, de uma maneira geral, são perversos polimorfos. O que é que isso significa? Que toda parte do nosso corpo é fonte de prazer. No entanto, há zonas onde o prazer é mais acentuado. E essas zonas foram chamadas de zonas erógenas ou zonas eróticas. Então é importante que cada mulher, cada homem conheça primeiro as suas zonas erógenas, depois as zonas erógenas do seu parceiro, porque isso vai ser útil no tal momento H, conforme a Frida está aqui a mencionar. E quando eu não me conheço e não conheço o meu parceiro, primeiro há de ser difícil eu me desinibir. Depois não é de saber curtir o momento, libertar as emoções, ir buscar aquela coisa que a pessoa acha que não está a sentir. Porque às vezes a comunicação é feita de diferentes formas, não é só a comunicação verbal. E no sexo nós temos a probabilidade e temos a liberdade de usar todas as formas de comunicação, incluindo a comunicação sensorial. Porque às vezes é aquele toque, tipo morde e assopra, que vai causar um uau! Mas, doutora Brígida, para conhecer essas zonas, será preciso também fazer a masturbação? A masturbação aparece depois de a pessoa conhecer as zonas erógenas, porque se ela não conhece, vai ter dificuldade de ir tocar no ponto certo no momento da masturbação. Mas eu já ia falar da masturbação porque aqui nos tipos de sexo nós temos o vaginal, temos o oral, temos o anal e temos a masturbação, porque a masturbação também é considerada um tipo de sexo. Só que é um sexo que eu faço comigo mesma, ou seja, é o momento em que eu obtenho prazer comigo mesma. Há autores até que dizem que é o sexo que nós fazemos com a pessoa que mais amamos. Porque no fim do dia nós temos que amar mais a nós próprios. Exatamente. Mas isso é uma coisa que pode ser discutível, cada um tem a sua opinião. Mas enfim, a masturbação, conforme a Frida adiantou, então vamos tocar logo nela e detalhar-lhe um bocadinho. Há quem acha que é pecado, mas e há quem acha que é traição. E eu ia fazer a seguinte questão: a quem estás a trair? A ela mesma. Quando estás a fazer a masturbação. Se eu estou a trair a mim mesma, significa que alguma coisa em mim não está bem. Logo, a problemática sou eu, não a masturbação. Ela continua intacta. É pecado. Estou a pecar em relação ao quê? Se a masturbação é pecado, eu estou a pecar em relação ao quê? Uma das coisas que nós mais alvejamos na vida é ser felizes. Pois. E pelo sim, pelo não, mesmo que as pessoas resistam em aceitar isso, uma vida sexual saudável é fundamental para sermos felizes. Meu, por acaso que o homem acaba abandonando a sua parceira para encontrar a outra fora, só para ter o sexo. A mulher também. Aqui vamos empatar, a mulher também. Temos muitos casos só que a mulher parece que gosta de fazer de leve, saia francesa, mas não significa que não faça. Há muita mulher que sai de casa, vai à procura de satisfação fora, volta e fica ali a francesa, como se não tivesse feito nada. Como quem diz, epá, eu só saí para o mercado e voltei. Ou então eu só fui à casa do vizinho pedir um fósforo e voltei. Mas o tempo que se tu contares o tempo que ela levou para ir pedir o fósforo e voltar, para ir pegar um fósforo, nós não precisamos desse tempo todo. E depois tu vês o brilho com que ela volta do tal fósforo, tu sabes que não. Aqui dá uma vida. Houve algo mais. Enfim, em relação a ir buscar a satisfação sexual fora,
do casamento, isso acontece tanto com homens como com mulheres. E olha aqui, uma das principais causas disso é dificuldades na comunicação. Estávamos exatamente a falar da importância da comunicação, incluindo na intimidade sexual. Muitos casais têm muita dificuldade de comunicar. E o fato deles não comunicarem também cria problemas na sua vida sexual. Porque um bom sexo precisa também de uma boa comunicação. Se estamos a dizer que até no momento em si tem que haver comunicação, se eu não sei comunicar, como é que naquele momento hei de saber O comunicar? mais engraçado é que o casal fica com vergonha para falar de sexo. Essa parte eu farto-me de rir, porque não é só o casal. De uma maneira geral, todos nós temos medo de falar de sexo. No entanto, gostamos de fazer sexo. Então aqui, de alguma maneira, nós estamos a ser controversos conosco mesmo. Gostamos de fazer, mas temos medo de falar. Temos muitas limitações, mas temos medo de falar. Temos muitas perguntas por fazer, temos medo de falar. Queremos ultrapassar alguns obstáculos, precisamos de ajuda, mas temos medo de falar. Como é que as pessoas vão de poder nos dar ajuda se nós não estamos a falar? Como é que as pessoas vão adivinhar os problemas que eu tenho a nível sexual se eu não estou a falar? Então, de alguma maneira, nós temos que começar por quebrar de forma gradual esse medo, esse receio que nós temos de falar sobre a sexualidade e o sexo em si, porque aqui temos o mundo, a sexualidade e o sexo que está no mundo da sexualidade. E à medida que nós formos falando de forma aberta, claro, respeitando os contextos, respeitando as idades, respeitando algumas palavras em função da capacidade de percepção e tudo das pessoas, nós vamos ver que, de uma maneira geral, vamos ter as pessoas com uma saúde sexual mais saudável. Mesmo aqueles que não têm atividade sexual vão ter a sua sexualidade com menos preocupações, porque vão ter informação suficiente para saber lidar de forma saudável e autônoma com a sua sexualidade. Então já era a altura de nós arranjarmos formas, estratégias de intervenção a partir da base, que é a família, porque muitas vezes quem tinha que começar a nos dar esse ABC para nos desinibir mais em relação a falar de sexualidade tinha que ser a nossa família. Então provavelmente as nossas intervenções tinham que começar a partir daí, depois iam se alastrar para as escolas. Eu pessoalmente sou apologista de educação sexual nas escolas, mais uma vez respeitando as idades, respeitando os contextos, com uma capacitação muito bem feita às pessoas que vão lecionar essas cadeiras, mas eu sou apologista da educação sexual nas escolas, a partir do nível primário. Vamos subindo o conteúdo e tal em função das idades, mas seria muito importante por várias razões, e uma das razões que eu posso até adiantar aqui é que isso ia reduzir muito alguns casos de abuso sexual e estupro de menores, porque a própria criança desde cedo já ia conhecer um bocadinho mais o seu corpo, porque o conhecer o corpo faz parte da sexualidade, faz parte da vida sexual. E ela já ia saber quais são as zonas do corpo que não pode deixar que ninguém toca. Se alguém insistir em tocar, ela seria a primeira a chegar em casa e chamar a atenção dos mais velhos. E assim, de uma maneira geral, ela já ia saber se defender. Nós não podemos estar todo momento com os nossos filhos, mas se nós encontrarmos ferramentas adequadas e termos uma educação que permita ao nosso filho ter autonomia de ela autocontrolar-se, nós controlamos melhor. Não vamos dizer que vamos acabar, mas podemos reduzir muitos problemas. Depois, íamos acabar com muitos problemas que há entre casais por causa de insatisfação sexual, que às vezes tem a ver até com coisas muito básicas, e por trás dessas coisas básicas encontramos alguns tabus, e quando entramos nos tabus, nas crenças, no ritual, vamos cair de novo aonde? Nos problemas de comunicação. Então íamos reduzir esse problema. Há casais até que se separam não por falta de amor, mas porque a vida sexual do casal não está a se acertar. Então eles acabam tomando essa decisão, porque, como eu disse no princípio, é impossível mesmo a pessoa dizer que é 100% feliz enquanto a sua componente sexual não está resolvida. Um exemplo prático disso: uma mulher com insatisfação sexual é uma bomba relógio. Tu has de ver aquela irritação que não sabes qual é a causa. Cria um estresse. Aquele veneno, e que estresse? Aquele veneno que parece que a cobra venenosa está com a boca aberta a todo momento. Toda a alegria dos outros lhe incomoda. Fica com um nervosismo, enfim, fica uma coisa insuportável. E no dia que ela consegue apanhar a dose que lhe sacia, fica sorridente, fica outra pessoa. Para dizer que o sexo é importante na vida do ser humano. É importante para vários aspectos, incluindo para equilibrar o humor,
e para equilibrar os hormônios. Quando os hormônios sexuais não estão equilibrados, nós temos vários problemas a nível emocional e afetivo. Por quê? Por que estou a dizer isso? Os hormônios sexuais têm uma ligação muito forte com o sistema límbico. O sistema límbico é o sistema que vai gerir as nossas emoções e os nossos afetos. Se eu estou com um desequilíbrio a nível dos meus hormônios sexuais, consequentemente também de ter desequilíbrio a nível afetivo e emocional. E fico aquela bomba relógio que a qualquer altura tanto posso explodir como posso arrefecer. E a gente fica do tipo, mas quando é que ela vai reagir? Calma, quando é que ela vai ficar agressiva? Exatamente porque aquele desequilíbrio ali não me está a ajudar. E para além disso, cuida da nossa autoestima. Uma mulher ou um homem que está resolvido a nível sexual, cuidar da autoestima não é pôr roupa cara. É bom que fique claro. Porque senão... Há uma grande confusão. E é a mesma confusão que existe em relação ao que é que me faz bem e o que é bom. Um bom sexo é bom e me faz bem. Quer dizer que temos coisas que juntam os dois. Tanto é bom e nos faz bem. Mas o sexo mal feito, será que vai me fazer bem? Não. Será que vai ser bom? Muitas das vezes nem consegue atingir o orgasmo. Doutora Brígida, vamos fazer um breve intervalo, vamos ficar nesse fio de pensamento. Vamos fazer um breve intervalo para tomar um copo de chocolate mais e voltamos dentro de instantes para a nossa segunda e a última parte da nossa conversa. Estamos em estúdio com a doutora Brígida Nhantumbo neste grande tema, piores erros que os casais cometem na hora da H. Melhor dizendo, ela foi bem clara que muitas das vezes quando alguém fica muito estressado é por falta de sexo. Sexo faz bem a todo ser humano. Vamos ao intervalo e voltamos dentro de instantes aqui na Mídia Mais TV. Voltamos para a nossa segunda e a última parte da nossa conversa. Para o nosso caro telespectador que acaba de sintonizar a nós, este é o programa Terra, Gente, Tradições, onde o nosso encontro fica marcado aqui, domingo sim, das 17 horas e 30 minutos até bem perto das 18 horas e 30 minutos. Estamos com a doutora Brígida Nhantumbo, ela que trouxe-nos este grande tema, piores erros que os casais cometem na hora H. Na nossa primeira parte, tivemos uma conversa super quente. Eu sei que alguns ainda têm aquele tabu quando fala-se da sexualidade, do orgasmo, da penetração, acaba dando um susto. E dentro de instantes também teremos a oportunidade de ouvir alguns munícipes da cidade o que é que têm a dizer acerca deste tema. Doutora Brígida, antes do nosso intervalo, estávamos aqui a falar da complicação no momento do orgasmo. Esse é um tema, por acaso, que eu acho que acaba sendo o centro de muitos casais e de muita gente. Por que eu digo isso? É que nós, se fizermos um trabalho de pesquisa, vamos perceber que há quem provavelmente até viveu a vida inteira sem nunca ter tido um único orgasmo. E existem algumas pessoas. Mas já ter relações sexuais, teve filhos, netos e tudo. E vamos também encontrar pessoas que, se tu explicas o que é um orgasmo, vai dizer, eu acho que não sei se já ouvi falar dessa palavra, mas se ouvi falar, acho que nunca senti ou nunca controlei. Enfim, por que eu estou a trazer esses pequenos momentos e essas pequenas inquietações? É que nós temos muita gente que até pode saber, em termos teóricos, o que é um orgasmo, saber explicar o que é que acontece quando um homem e uma mulher atingem orgasmo, mas em termos práticos nunca conseguiu sentir, nunca vivenciou essa sensação. E é exatamente isso que tem que ser a batalha das pessoas. Nós não temos apenas que saber explicar, saber descrever, temos que saber sentir, temos que saber usar as ferramentas certas para chegar lá, para descrever aquele momento que às vezes até custa descrever. Porque um verdadeiro orgasmo às vezes custa descrever, porque é uma sensação única e é uma sensação que varia de pessoa para pessoa.
Então, às vezes é um momento que a pessoa, muita gente só te diz, epá, só posso dizer que é uma coisa maravilhosa, eu não sei explicar. Porque em algum momento até me pareceu que eu fiquei meio inconsciente, porque algumas mulheres têm alguns segundos de inconsciência quando chegam ao orgasmo, outras urinam, outras defecam, enfim, há vários tipos de comportamentos nesse momento. Mas o que é exatamente o orgasmo? É o momento mais alto do prazer. Muita gente, quando tem relações sexuais, apenas tem prazer, mas não chega ao orgasmo. Mas aí está. A Frida está a nos trazer aqui desafios de erros. Um dos maiores erros é a falta de preparação. Nós cometemos erros de ter relações sexuais de forma mecânica. Cometemos erros de ter relações sexuais sem preparação nenhuma. E não estamos aqui a condenar as rapidinhas. Longe disso. Porque rapidinhas bem feitas conseguem ser muito melhores do que muito sexo programado mal feito. Porque, é assim, eu costumo dizer que eu te dou carta de condução para motociclo. Se tu pegares um caminhão ou um carro de grande tonelagem, provavelmente se saíres para a estrada vais ter problemas. Primeiro, vais ter problema com a polícia, porque tu não estás habilitado para conduzir aquele veículo. Segundo, tu próprio vais ter dificuldade de manejar o veículo, porque tu não foste capacitado para aquele veículo. E quando tu percebes que eu não tenho capacitação para aquele veículo, em vez de violar o veículo ou violar as normas, prepare-se, vá tirar a carta ou averbe a sua carta para estar em condição de conduzir aquele veículo. Estou a usar essa analogia por quê? Porque nós gostamos muito de nos autoproclamar experts em sexualidade, quando na verdade precisamos muito de aprender. Precisamos muito de aprender. Nós temos a mania de dizer que os homens já nascem sabendo da sexualidade. Mentira. Gostei. Tanto o homem como a mulher, os dois, repito, tanto o homem como a mulher, os dois precisam de aprender e explorar a sua sexualidade. E eles já hão de viver a vida inteira explorando, mas nunca vão conhecer a 100% a sexualidade deles. Porque a sexualidade e o sexo são um mundo, um universo, que nós mergulhamos lá e nunca conseguimos conhecer a 100%. Então é um erro nós pensarmos que sabemos muito e nós somos experts em sexualidade. Depois, o outro erro que faz nós não nos prepararmos é pensarmos que o fato de termos namorado muito, termos tido muitos parceiros sexuais, nós somos PhDs em sexualidade. Mentira! Namorar muito não significa ser bom de sexo, ser bom de cama. Ter tido muitos parceiros sexuais não significa que você é bom de cama. Alguns têm muitos parceiros sexuais, mas o que sabem fazer é abrir a porta, espreitar e sair. E alguns acabam usando a saliva também. Mas isso já é um outro ponto que havemos de ir tocar lá um bocadinho. Porque aqui em relação a usar a saliva tem a ver com algumas situações em que nós deparamos com mulheres que têm alguma dificuldade de lubrificação natural. Porque o ser humano, principalmente a mulher, o organismo dela foi feito de tal forma que ela consegue ter uma lubrificação natural do canal vaginal, que é isso que vai facilitar a penetração e vai ajudar para ela ter o prazer e depois caminhar para o orgasmo, tanto para ela como para o seu parceiro. Quando o sexo está seco, nós temos muita dor. E essa dor não sente só a mulher, o homem também sente essa dor. Aquilo fica tipo uma fricção ferro-ferro. Cria uma fricção ferro-ferro, até cria um ruído. Então imagina quando o canal vaginal está seco e a penetração vaginal está lá, com aqueles movimentos todos, aquilo provoca muita dor. Então a lubrificação é importante para isso. Mas há mulheres que têm dificuldade de fazer essa lubrificação, por várias razões, repito. É por isso que é importante que quando uma mulher sente que tem sempre esse problema de ter a vagina seca, procure um especialista. Vá marcar consulta com um ginecologista, com um médico da área de sexualidade, com um especialista na área, faça exames que forem pedidos. E se por acaso perceberem que tem a ver com alguma componente psicogênica, que tem a ver mais com aspectos psicológicos, não aspectos orgânicos, faça as terapias possíveis. Porque enquanto ela tiver o canal vaginal sexo, ela nunca vai ter prazer e nunca vai chegar ao orgasmo. E é capaz de afastar os homens, porque nenhum homem há de ir para lá para ter dor. E às vezes até o próprio canal vaginal fica com feridas e o pênis do homem também fica com feridas por causa dessa fricção a seco. E repara aqui, quando estamos aqui a ter essas feridas, tanto no órgão sexual feminino como masculino,
Nessa época que temos muitas infecções de transmissão sexual, imagina o risco. A grande probabilidade. Imagina o risco. Tirando o fato disso estar a provocar dor em vez de prazer, imagina o risco para diversas doenças. E é aqui onde algumas pessoas acabam recorrendo à saliva na tentativa de resolver o problema de dificuldade de lubrificação da parceira. E é por isso que nós dissemos que, para não cometer esses erros, e a saliva não demora a secar. Se for a ver aquele lubrificante natural que a mulher tira no canal vaginal, no momento da excitação, tem aquela coloração da saliva assim, mas não é como a saliva não. Então não vamos dizer que a saliva vai substituir o lubrificante vaginal, porque a saliva seca com muita facilidade, então voltamos à fricção seca do canal vaginal. É importante que o casal tenha sempre por perto um lubrificante, porque pode haver essas situações do canal vaginal estar seco. E eu, como disse no princípio, as razões são várias. Algumas mulheres acabam tendo o canal vaginal seco como efeito colateral de algum método de contracepção que estão a fazer. É por isso que eu digo, vão ao hospital, marquem consulta, procurem aconselhamento, porque há de lhes explicar que isso tem a ver com, por exemplo, o medicamento XY que você está a tomar. E o próprio médico já vai lhe dizer o que é que ela pode fazer para contornar aquilo e para o casal não entrar em conflito por causa de uma coisa que pode ser contornada. E aí voltamos ao princípio, Frida, comunicação. Se não existir comunicação, dificilmente vamos conseguir chegar a esses consensos. Vamos passar a vida a nos acusar. E depois vamos achar que a melhor saída é sair para fora. Depois eu vou me sentir abandonada. Então havemos de criar uma rede de problemas em série que nunca vamos sair de lá. Então é importante que o casal, para evitar esse erro, tenha sempre por perto um lubrificante. Aquela coisa de os lubrificantes é só para os homossexuais. É mentira. Para os casais também é importante. Os heterossexuais também podem usar os lubrificantes no pós-menopausa. Muita mulher no pós-menopausa, uma das grandes dificuldades que ela tem é exatamente a lubrificação do canal vaginal. Em algum momento podem recorrer aos lubrificantes. Mesmo antes de chegar no pós-menopausa, há muita mulher na idade sexualmente ativa que por várias razões, passo a repetição, tem dificuldades de lubrificação. Outras até por medo, ou seja, por razões emocionais e afetivas. Porque se eu não me liberto, eu não me entrego às emoções, não desligo a ficha no momento das relações sexuais, no momento H, é claro que os meus hormônios e tudo lá dentro também vai se inibir. E eu não é de estar solta para o momento. Porque o momento do sexo tem que ser um momento nosso, um momento meu. É um momento único. Um momento único. Eu não estou ali para procurar defeitos, não estou ali para trazer a lista de problemas da casa, não estou ali para fazer cobranças, não estou ali para fazer comparações, porque já tive X, Y, Z, e não sei o que, porque o fulano era bom na posição H, o X era bom na posição Y, o tal era não sei o que, não. Concentro-me no que eu tenho na frente. Agora o que eu tenho é H. O que o H tem que pode caprichar esse momento? Conheça as zonas eróticas, o corpo erótico do H. Toque o H, não tenha medo de explorar o corpo dele, de ponta a ponta. Faça o corte longitudinal, faça o corte transversal, aproveite os planos oblíquos, explore, viva o momento. Quer gritar, grite. Quer dar uma palmadinha no rabo dele, dá. Quer chupar o escroto, quer lamber o períneo, faça. Quer usar a magia dos dedos para deixar ela delirar, faça. Naquele momento, você é dela, é dele, dizia, e ele é seu. Então faça um uso. É como me colocares um frango à mesa. Serviste-me. E eu quero comer o frango à mão. E eu não sei comer com garfo e faca. E eu sinto vergonha de dizer para a Frida que eu não sei comer com garfo e faca. E sinto vergonha de pedir água de lavar as mãos, porque senão vão perceber que eu quero lavar as mãos porque quero comer à mão. No sexo não tenha esses complexos, pá. Deite fora todos os complexos, todos os tabus. No sexo não há nível acadêmico, não há cor, não há nível social, não há nada. Somos iguais e todos nós estamos em busca do prazer. Estamos em busca da satisfação. Então vamos caprichar para chegarmos até lá. Quer comer à mão, coma. Quer roer o osso, roa. Quer chupar o osso, chupe. Quer virar o osso ao avesso, vire.
Quer ir transar na casa de banho, no banheiro, vá. Acontece. Quer sentar na pia, senta. Quer sentar na cozinha, senta. Vai ao sofá, senta. Quer ir para o quintal, vá. Quer ir para o carro, vá. Quer uma fantasia, quer que seu marido apareça vestido de bombeiro, faça. Quer ser a doente do seu marido, ele virou médico, porque de repente se apaixonou pelo médico e não podia estar com o médico. Pode usar também a mesma então usa o fantasia. seu marido como fantasia. Ele veste de médico, está lá com aquele uniforme, você fica paciente dele. Mas desiniba-se. Porque às vezes esses nossos recalcamentos, eu estou apaixonada pelo João e entretanto estou com o Mário, é suficiente para eu não me libertar na hora do sexo. Mas se eu conseguir caprichar a minha fantasia no João, eu hei de conseguir ter tudo o que eu preciso lá, porque o João é capaz. Ele é homem como o João, como o Mário. E por que eu não dou a oportunidade do João dele mostrar o que ele é capaz de vivermos o momento? Ou então não vale a pena eu me envolver sexualmente com o João enquanto ainda estou conectada com o Mário. E depois começo a chamar Mário, Mário, depois o João diz, desculpa lá, eu não sou Mário, eu sou João. Então é melhor, nesse momento da hora H, não é? Improvisar um nome, baby, doce, chocolate, para não correr o risco de errar. Mas isso também não impede de a gente, nós não podemos ter medo de errar. Se eu estou com medo de errar, significa que eu tenho muita culpa no cartório, estou com a minha consciência pesada. Logo, eu não estou bem comigo mesma. Já é um aditivo para eu não ter um bom desempenho no sexo. Porque quando eu começo a criar nomes fantasmas, porque estou com medo de, em vez de chamar Brígida, chamar Marta, eu não estou bem com a minha consciência. Alguma coisa. Se calhar eu já estive com a Marta, com a Luísa e a Marta fizeram um toque, fizeram um broche, fizeram não sei o que me gravou. Mas a Brígida também pode fazer. Se ela não sabe, eu posso ensinar. Nada me impede de ensinar o meu parceiro ou a minha parceira de fazer aquilo que eu gosto. Por isso é que nós temos que falar do que nós gostamos. Exatamente. A doutora Brígida, agora vamos... eu sei que é um bocadinho complicado chamá-la de Brígida. Com certeza, as próximas edições eu vou ficar mais à vontade de chamá-la de Brígida. Vamos a este momento da reportagem para saber o que é que os municípios têm a dizer deste nosso grande tema, piores erros que os casais cometem na hora H, o momento da glória. Confira e voltamos dentro de instantes. Meu nome é Abiba. Olá, Frida. Peço para perguntar à doutora por que as mulheres dificilmente atingem o orgasmo. Frida, gostaria de saber da doutora como fazer uma mulher ficar bem excitada. E as mulheres, como é que elas podem fazer para que nossa excitação mantenha por muito tempo? Depois deste momento das reportagens, eu quero ouvir da doutora Brígida. Ouvimos a primeira a dizer porque é que o homem fica preocupado na hora H só com ele. Eu acho interessante, Frida, porque de uma maneira geral, as questões que a Frida traz são tão interessantes porque vão nos dar no mesmo ponto que nós abordamos logo no princípio, comunicação. Se nós pegarmos nessa componente comunicação, vamos ver que ela é importante para a educação. Lembra que falamos da importância da educação sexual? Pois. Que tipo de educação os nossos homens recebem sobre a sexualidade deles? Até que ponto é que eles conhecem a sua própria sexualidade? São questões que, se nós levantarmos, vamos encontrar muito poucos homens que vão conseguir nos dar uma resposta confiante, segura. Muitos vão começar, eu acho que, nunca tinha pensado nisso, nunca ninguém me falou disso, nunca achei que seria importante para mim. Exatamente por quê? Pela forma como tanto o homem como a mulher é educado para a vida sexual. Muito homem, de uma maneira geral, e isso é uma coisa que não é só de Moçambique, nós podemos fazer uma pesquisa um pouco pelo mundo todo, vamos perceber que, embora tente se pintar, há um certo machismo por trás da sexualidade. Tenta se pintar muito, muito mesmo, mas continua a existir essa tinta de machismo em torno da sexualidade. Porque muito homem, mesmo quando são feitos os culaias e não sei o quê, a mulher está ali
a ficar 1 hora, 2 horas do tempo, a ser ensinada a agradar o homem. E o homem, nada, acontece. Não só, é que ele já sabe que a mulher é ensinada a lhe agradar. E ele não passa por nenhum tipo de culaia, ele não passa por nenhum tipo de preparação. A única coisa que ele fixa na cabeça é que a minha esposa, a minha namorada, foi preparada para me agradar, então eu vou exigir que ela me agrade. Então estamos a cair aonde? Na comunicação e na educação, o tipo de educação, o tipo de preparação. Se nós colocássemos as coisas de uma maneira como o velho ditado de gênero quer tentar transmitir, que é colocarmos essa igualdade de oportunidades, nós podíamos colocar tanto o homem como a mulher como seres humanos que ambos precisam de ser ensinados sobre a sua sexualidade, sobre a vida sexual. Ambos precisam de passar por um culaia antes de um casamento, ambos precisam de ser preparados para essa vida sexual no casamento. E nós podíamos equilibrar a balança. E o que é que podia dar essa preparação toda? Tanto a mulher como o homem podiam ser ensinados um a agradar o outro. Exatamente. E não haver uma que é ensinada a agradar o outro e ele que por não ter tido nenhuma preparação apenas vai fazer cobranças daquilo que ele sabe que foi feito para ser agradado. Então, nós estamos numa situação de desigualdade. Logo, isso já não pode ser chamado de bom sexo. É um sexo desigual. Então, nós temos que lutar para um sexo que é bom sexo, onde nós os dois saímos satisfeitos. Eu agrado ao meu parceiro, o meu parceiro também faz um esforço para me agradar. Quando ele percebe que eu não estou a ir ao encontro dos anseios dele, ele vira meu professor, eu viro professora dele. Nós podemos trocar papéis sempre que for necessário. Tanto podemos ser alunos como professores, para o bem comum do casal. Se acharmos que sozinhos não estamos a aguentar, nada nos impede de ir procurar ajuda profissional. Vamos procurar ajuda profissional. E essa ajuda profissional tanto pode ser procurada a nível tradicional, que é procurar as pessoas mais velhas que entendem bem de sexualidade, quem sabe irem juntos aos ritos de iniciação e passarem juntos por esse processo de preparação, ou então irem procurar um psicólogo, um médico, um outro profissional de saúde. São várias alternativas que eles têm para irem juntos à procura de ajuda quando perceberem que os dois não estão a conseguir chegar lá. Mas esse ponto que a Frida levanta vai nos levar de novo para lá. Como nós somos educados, como nós comunicamos sobre a sexualidade, que tipo de preparação nós temos, que concepções põem nas nossas cabeças, Exatamente. Que motivações vão nos ensinando a ter, que motivações eu tenho quando vou para uma relação sexual, qual é o meu conceito de uma relação sexual. Há pessoas que para eles relação sexual chegou, ganhou ereção, penetrou na vagina, ejaculou e saiu. Se a mulher sentiu ou não o que sentiu, se estava preparada ou não. Mas ele foi ensinado daquela forma, ele nunca teve uma experiência diferente. Então, nesse ponto, eu prefiro não condenar nem o homem, nem a mulher. Nesse ponto, eu prefiro dar o braço a torcer e condenar a todos nós como sociedade, colocar um desafio a todos nós como sociedade, para ver se a gente começa por criar algumas estratégias que vão derrubar essas barreiras que nós temos em torno da sexualidade, que vão nos permitir comunicar de forma mais saudável, mais aberta sobre isso e mudar alguns padrões educacionais que nós temos que vão criar problemas em torno da sexualidade. Estamos na reta final da nossa conversa, o nosso tempo foi na verdade muito curto. Falando acerca do orgasmo feminino, para facilitar para a mulher, o homem no momento do sexo não pode dizer baby, estou quase, para saber se ela também está quase para atingir o orgasmo para caminharem juntos? Eu muitas vezes, quando falo do orgasmo, prefiro falar das duas partes, porque parece que nós estamos mais preocupados com o orgasmo feminino, mas no final do dia vamos perceber que também temos muito homem que se calhar nunca teve esse momento do orgasmo, porque as pessoas confundem a ejaculação com o orgasmo. É claro que o ideal é que esse momento coincida, mas nem todos conseguem coincidir. Então, há casos em que, e são vários casos, mais de 60% ou 75% dos casos, a ejaculação sai sem um orgasmo. Então, eu preferia falarmos do orgasmo de uma maneira geral, tanto masculino como feminino. É claro que a mulher tem essa particularidade de ser um bocadinho mais lenta para chegar ao orgasmo.
Mas isso não pode nos dar um álibi de nós deixarmos de falar do orgasmo masculino. Temos que falar dos dois, porque senão vamos nos contradizer com tudo aquilo que trazíamos ao longo do debate. Estamos a falar que aqui temos 50% para cada. Então, o orgasmo também vamos pensar nessa perspectiva. Até que ponto é que eu, como mulher, consigo perceber alguns sinais? Porque às vezes não preciso falar. Quando eu conheço o meu parceiro e conheço o meu corpo, só de tocar, só de sentir aquela respiração, aquilo já me dá sinal de que este homem está quase a chegar ao ponto. E quando eu lhe conheço, eu sei muito bem, até de olhos fechados, como é que é o esqueleto erótico do meu parceiro. Eu vou exatamente naqueles pontos que vão dar o toque final. Então, é importante que nós os dois estejamos preparados. E digo mesmo em relação ao homem, quando ele conhece a parceira dele, se dá tempo de conhecer o esqueleto erótico da parceira dele, ele consegue ter sinais sem precisar de falar. Consegue perceber, a temperatura desta mulher está a aumentar, ela está preparada para alguma coisa. Como é que está o tamanho dos seios? Como é que está não sei o quê? A respiração dela, como é que está? O batimento cardíaco dela, como é que está? Quando eu toco, como é que ela reage? Quando eu toco, por exemplo, no clítoris, qual é a reação dela? Quando eu toco um bocadinho e às vezes faço aquele toque de leve com a parte da glande, a cabeça da glande, toca um bocadinho nos pequenos, grandes lábios, depois dá um toque de leve no clítoris, como é que ela reage? Ele já consegue perceber em que ponto é que a sua parceira está. Quando ele toca com a língua, toca com o dedo, toca com o pênis, como é que ela reage? Então, ele já consegue ver mais ou menos... Tem que fazer um grande estudo. Tem que conhecer de olhos fechados o esqueleto erótico do parceiro e saber que resposta ele tem quando toca em determinadas zonas. Porque isso é que vai lhe ajudar, isso vai ser o termômetro dele, na verdade, para dizer, ok, aqui o que falta é eu só adicionar isto e isto e pimba. Exatamente. Doutora Brígida, melhor dizendo, estou a ter indicação aqui do Samuel Cash, que já estamos quase no fim. Eu sei que Cash vai perdoar-me só 2 minutinhos para aquele homem que tem problemas de ejaculação precoce, que a mulher está a dizer, meu Deus, eu já não suporto mais. Eu sei que a doutora Brígida consegue fazer uma massagem muito especial, não faz o homem, mas sim ensina a parceira a fazer. Eu ia sugerir à Frida que reservássemos um dia para falar só da ejaculação precoce, porque há muitos aspectos que têm que ser abordados. E deixa-me adiantar que muitos casos de ejaculação precoce não são primários. O que significa ejaculação precoce primária? É aquela que a pessoa já nasce com esse problema, tem origens orgânicas, ou seja, não há como dizer que vamos curar, mas pode-se minimizar e encontrar maneiras da pessoa ter uma vida mais ou menos saudável. Mas a maior parte das pessoas não tem ejaculação precoce primária, tem ejaculação precoce secundária, causadas muitas vezes por traumas na infância e por traumas nos outros relacionamentos. Então, se formos a ver, alguns até nem têm ejaculação precoce, mas as parceiras não sabem como preparar o seu homem para que ele aprenda a controlar o seu canal ejaculatório. Então, como são muitos detalhes, exatamente, eu penso que seria bom a gente ter um programa único para falar sobre isso. Com certeza, porque assim com podíamos certeza ajudar mais as pessoas. Com certeza, já temos mais um tema para a próxima edição. Em jeito de fecho, doutora Brígida, tem algo que queira acrescentar em 30 segundos? Se calhar a única coisa que eu podia dizer é: o sexo, ele faz parte de nós. E se ele faz parte de nós, nós temos que passar a olhar para ele, a enfrentar a ele, como enfrentamos qualquer parte do nosso corpo, qualquer parte do nosso dia a dia. Sempre que nós vencemos os nossos tabus em relação à sexualidade e o sexo, estamos a trazer mais felicidade para nós. Obrigada, Brígida Nhantumbo, pela sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite para um dedo de conversa. Este tema sem tabus, creio que muitos ficaram com a boca aberta. Uau, que tema! E com certeza vamos salvar vários casamentos, afinal de contas, é o programa Terra, Gente, Tradições. E hoje falamos de gente. Ainda vamos trazer mais novidades para você, caro telespectador, e com certeza vamos marcar a diferença aqui na mídia
Mídia Mais TV. Também agradecer a este espaço, à Queen Elegance, que tem sempre disponibilizado este espaço para gravar o programa Terra, Gente, Tradições, e agradecer também ao meu cameraman Samuel Cash, com promessas de voltar próxima semana aqui na Mídia Mais TV. Tá.